noite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início aos trabalhos desta tarde com alguns avisos. O NEPOM atua em alguns projetos sociais. Um deles é a distribuição de cestas básicas para famílias carentes, seja de policiais militares ou seja da comunidade de um modo geral. Então estamos sempre receptivos a receber doações, aqueles que puderem e quiserem, e até construirmos uma rede para que a gente possa, aqueles irmãos devotados possam contribuir com a sua contribuição mensal. O outro projeto social se refere ao enxoval de gestantes. A gente desenvolve trimestralmente a entrega de enxovais para gestantes. Temos também o nosso artesanato, que é uma fonte de receita para casa. As voluntárias trabalhadoras da casa produzem bonitas peças que são comercializadas a preço de custo para que possa ser convertidas em receita para casa. Temos também a nossa livraria, em uma parceria com a Federação Espírita, onde comercializamos também o livro, e uma parte desse recurso é destinado ao custeio da casa. Estamos com inscrições abertas para o curso de atendimento e acolhimento, que é o curso inicial da doutrina. Esse curso acontece sempre às terças-feiras da noite, a partir das 19 horas. E temos também o atendimento fraterno, que é o socorro espiritual que a casa oferece aos nossos irmãos que assim necessitam. Feito isso, vamos dar início com a leitura de um texto. Vemos um texto do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O subtítulo é Educa. Na semente minúscula reside o germe do tronco perfeito. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatutária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminado. A joia de escultura pede milagres do rio. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angeliquia. Estuda e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Elevemos o nosso pensamento ao alto, busquemos interagir com os entes superiores para que possamos estar sempre receptivos de coração e mentes abertos, para que com certeza absorvemos tudo de bom que Jesus será trazido nesse tempo. Como nos mostra a leitura, a educação é fundamental a transformação do ser humano e mais ainda no desenvolvimento não só da sua inteligência, mas do seu aperfeiçoamento moral. E a doutrina nos mostra que só através do crescimento não do intelectual, mas do moral, é que possamos alcançar
os degraus superiores. Por isso, possamos sempre nos dedicarmos, estudando, interpretando e, se possível, sendo ceareiros da luz, divulgando a doutrina para aqueles que não tiveram a felicidade como nós de frequentarmos uma casa de luz. Por tudo isso, Senhor, e em Teu nome e com a Tua bênção, damos por iniciar os trabalhos desta tarde. A palestra de hoje será do nosso amigo Robson Ferreira, e o título é Conclusão. Conclusão de quê? O tema do mês foi Prosseguindo com Leon Denis em um livro depois da morte, um dos livros de Leon Denis. No primeiro sábado tivemos a crise moral, no segundo a doçura, a paciência e bondade, e no terceiro Robson vai fazer a conclusão dos temas e do texto principal. Então, Robson, passando a palavra. Amigos do NEPOM, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Inicialmente eu quero parabenizar a instituição pela ideia de ter trazido para a programação doutrinária desse mês esse livro que é merecedor da nossa atenção, do nosso estudo, da nossa reflexão, devido à grandiosidade dos conhecimentos que o autor espiritual abaixo. Então, eu preciso desse retorno. Agora está bom. Obrigado. Então, como dizíamos, esse livro ele merece ser estudado, não simplesmente lido, devido à sua importância e o seu valor doutrinário para todos nós. Isso porque ele foi escrito, não psicografado, mas ele é um livro de pesquisa, um livro de estudos que Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, teve a oportunidade de escrever, como tantos outros livros da série de Leon Denis, dentre os quais nós poderíamos aqui citar No Invisível, O Grande Enigma, e também o mais conhecido de todos, depois da morte, que é o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Todos esses livros, eles foram feitos mediante um estudo, uma pesquisa desse que é considerado o filósofo do Espiritismo, para que nós tenhamos uma compreensão plena a respeito do conteúdo que compõe as ideias centrais do Espiritismo, dentro das obras complementares da doutrina. Esse é um livro que nós poderíamos chamá-lo de clássico, porque deveria ser motivo da nossa atenção, do nosso estudo e do nosso cuidado, visto que ele vai fazer um passeio por vários temas que o próprio o próprio Allan Kardec ele já havia trazido e que o autor Leon Denis vai esmiuçar, vai, digamos assim, estender um pouco mais. Na primeira parte do livro, ele vai tratar sobre crenças e negações. E aqui ele vai falar sobre a Gália, o cristianismo, o materialismo e o positivismo, vai falar sobre a crise moral, vai falar sobre a religião e as doutrinas secretas, vai falar da Índia, do Egito. Então são temas importantes para nós conhecermos o surgimento da doutrina espírita. Na segunda parte, ele vai falar sobre os grandes problemas, em que ele vai tratar sobre o universo e Deus, que é um capítulo assim maravilhoso para quem quer conhecer o universo e Deus. Dá uma lida depois com calma para compreender a visão de Leon Denis a respeito desse tema, que ainda é para nós
discutível, um tema ainda que não nos foi propriamente tomado da consciência da sua realidade. Também vai tratar sobre a vida imortal, a pluralidade das existências, o alvo da vida, que é também um capítulo famoso, interessantíssimo, as provas e a morte, objeções. Na terceira parte, ele vai tratar sobre o mundo invisível. Nesse, ele vai tratar sobre alguns temas, como os médiuns, o perispírito ou corpo espiritual, testemunhos científicos, o espiritismo na França, a natureza e a ciência, perigos do espiritismo, charlatanismo e venalidade, utilidade dos estudos psicológicos. São alguns temas que ele vai trabalhar nessa terceira parte. A quarta, ele vai tratar sobre além-túmulo, em que ele vai discorrer sobre a hora final, o homem ser psíquico, a vontade e os fluidos, a vida no espaço, a erraticidade, os espíritos inferiores, a ação do homem sobre os espíritos infelizes, livre-arbítrio e providência, e encerra falando sobre reencarnação. Na quinta parte, ele vai tratar então das seguintes questões. Ele traz como tema central o caminho reto. E aí ele vai falar sobre a vida moral, o dever, orgulho, riqueza e pobreza, a caridade, o amor, resignação na adversidade, a prece, o estudo, a educação, dentre outros temas que aqui foram citados apenas alguns deles. E ele encerra esse quinto capítulo falando sobre a lei moral. E, para finalizar, ele vai nos trazer o resumo, a conclusão e o apêndice. Então, pelo que nós vimos de forma aligerada, é um livro merecedor da nossa atenção. Semelhantemente a esse que já trouxemos, o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele também vai tratar a respeito de temas correlatos e que tem tudo a ver com a doutrina dos espíritos. Isso para fixarmos ainda mais a nossa compreensão, o nosso estudo, o nosso entendimento sobre essa matéria que é a doutrina dos espíritos. Mas especificamente coube para nós falarmos um pouco sobre a conclusão. E para compreendermos a conclusão do livro, é preciso que nós leamos o livro, considerando todo esse arcabouço teórico e filosófico que ele nos apresenta durante esses capítulos e subtemas que ele vai discorrer dentro desse livro. E a conclusão, eu fiquei pensando quando eu li, se seria a conclusão ou se seria de fato o preâmbulo, porque seja um, seja o outro, ele vai justamente apresentar o Espiritismo e o seu objetivo, as suas características principais. E como é uma conclusão pequena, um texto pequeno, eu vou pedir licença a vocês para poder trazer alguns desses parágrafos, algumas dessas ideias que ele vai discorrendo aqui na conclusão. Talvez fique aí o desejo de que nós leamos depois, se não ainda esse ano, mas quem sabe no próximo ano. Porque pelo que eu vi aqui na programação, não se estudou todo o livro, até porque estive aqui outras vezes e não nos foi dado esse tema relativo ao livro. Mas fica o desejo para que nós aprofundemos as questões que aqui foram apresentadas. E aí ele começa então dizendo assim: em todos os tempos, luzeiros da verdade têm baixado a humanidade. Todas as religiões têm tido o seu quião, mas as paixões e os interesses materiais bem depressa valeram, desnaturaram os seus ensinos, dogmatismo, a opressão religiosa, os abusos de toda espécie, levaram o homem à indiferença e ao ceticismo. O materialismo espalhou-se por toda parte, afrouxando os caracteres, alterando as consciências. E isso é o que nós temos visto ao longo da história da humanidade.
em que tese, conforme vai trazer o autor nesse primeiro parágrafo, que nós nunca ficamos destituídos de um conhecimento voltado para essa realidade da vida espiritual, para o que nos acontece depois da morte, visto que o tema central do livro refere-se exatamente a essas ideias. O que é que ocorre com o espírito, com a alma, depois da morte? Assemelha-se à questão 147 do livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o que acontece com a alma no momento da morte. E os Espíritos assim responderam: volta a ser espírito, retorna ao mundo espiritual de onde saiu momentaneamente. Ou seja, ele vai retornar à sua identidade real, porque enquanto almas nós estamos momentaneamente em trânsito, passando por um processo de uma experiência física, humana, material, transitória, buscando colher entendimento, informações a respeito da nossa própria realidade divina, conforme nos ensinam os Espíritos, que nascemos simples e ignorantes e temos como destinação a perfeição. E o caminho que para lá nos conduz é o progresso, que é exatamente uma fala do próprio Leon Denis nesse texto, O Alvo da Vida, em que ele vai discorrer sobre esse supremo alvo da vida, que é a perfeição. Então, em cada encarnação, em cada experiência corporal, nos é dado a possibilidade desse progresso, não apenas um progresso material, intelectual, social, como temos visto em larga escala, mas, sobretudo, um progresso moral, porque a ideia principal da doutrina espírita é exatamente o progresso moral, no qual nós vamos fazendo na medida em que nós vamos nos descobrindo espíritos, na medida em que a gente vai se identificando com a nossa realidade de imortalidade, construindo essa consciência de imortalidade para não vivermos uma experiência física tão somente pautada no materialismo, que é o grande inimigo do espiritismo, porque vai nos destoar do sentido principal da existência, que é a nossa melhora, o nosso aperfeiçoamento enquanto seres criados por Deus para vivermos dos seus ensinos propostos por Jesus, qual ele vai nos dizer em um dado momento, e toda a sua história de vida vai se consumar nesse objetivo, que é implantar o reino de Deus na terra, esse reino de paz, esse reino de felicidade, esse reino da consciência de espiritualidade que ainda nos falta, porque nos deixamos levar pelas facilidades do mundo, em que pese ter dito Jesus também que deveríamos nos acautelar, nos tomar cuidado para que nós não adentrássemos a porta larga da vida, porque essa seria a porta da perdição. E ainda que passados mais de 2 milênios, o que nós temos visto é isso. O materialismo, as coisas do mundo, nos sensibilizando, deixando que as paixões primárias nos tomem para vivermos tão somente do aqui e do agora. Então ele começa esta conclusão dizendo que em todos os tempos, em todas as eras, em todos os períodos da humanidade, nós fomos aquinhoados de conhecimentos, de saberes, de informações advindas do mundo espiritual para a Terra, para nos lembrar da nossa realidade de espíritos, ainda que nem todos os tempos
essa configuração se apresentou desta forma, mas sempre algo que levava o ser primitivo da época a estabelecer esta conexão com o divino, quer seja inicialmente pelos eventos da natureza, depois com a própria realidade, na medida em que nós fomos nos intelectualizando, na medida em que a racionalidade foi surgindo, que nós passamos a ter um certo conhecimento a respeito desse entendimento a partir dos próprios livros, dos papiros, das escrituras. Então, em cada período desse progresso humano e intelectual, a providência foi nos favorecendo com esses saberes. Tanto é que, de acordo com a doutrina, nós tivemos 3 grandes revelações, em que a primeira se pautou exatamente na justiça com Moisés. Queira ou não, ele teve um papel fundamental, principal, para o advento do que é hoje o Espiritismo enquanto terceira revelação. E entre Moisés e o Espiritismo, nós tivemos em um dado momento a segunda, que foi com o próprio Jesus, que encarnou para viver, para demonstrar, para nos apresentar naquilo que fosse de maior pureza, o que mais se aproximasse de Deus, essas verdades. Mas ainda assim nós fomos subtraídos pela ideia do aqui e do agora, do materialismo, do transitório, e em que pese o conhecimento que hoje nós temos, todo pautado dentro de uma ciência, dentro de uma filosofia, dentro de um ensino moral que a doutrina espírita nos apresenta, mas nós ainda somos mais tendenciosos, nos deixamos levar mais ainda pelas coisas da matéria. Eis porque depois da morte vem o sofrimento, vem as dores, vem os arrependimentos, vem a consciência de culpa, a ideia do tempo perdido, porque não é a quantidade cronológica de anos, de tempo que nós passamos no corpo físico, mas é o aproveitamento que nós damos a esse tempo no que se refere ao nosso progresso moral. Nós ainda somos considerados, no dizer de Emmanuel, no livro do Mundo Maior, como homens menores, homens pequenos, no sentido do ser espiritual que nós somos, porque em que pese essas oportunidades, esses convites à transformação, à mudança, à reflexão, qual nós vemos nesses dias que se seguem, em que nós nos aproximamos da data natalícia e simbólica do nascimento de Jesus, mas o que nós temos visto é um alargamento a cada período das coisas, das necessidades do mundo, de fluir o que é o imediatismo, e aí sofremos as consequências das dores, do abatimento, dos processos depressivos, porque embora vividos essas tentações do mundo, as paixões que ele nos oferece, mas continuamos vazios na essência, existências vazias, desprovidas de sentidos. Eis porque cada ano aumenta-se, multiplica-se o número de suicídios, de mortes, que são almas que retornam à pátria espiritual, na sua maioria constituídos de espíritos falidos, de espíritos sofredores, que clamam, que bradam, que pedem, imploram, qual nós vemos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na quarta parte do prefácio 73, oração pelos penitentes. Quantos são os espíritos encarnados e desencarnados nesta condição de penitentes, de pessoas que solicitam preces, orações, ajuda, socorro, por
se encontrarem em situações de dor e de sofrimento. Então, Leon Denis vai nos apresentar esta conclusão que me pareceu muito mais esse preâmbulo, esse introdutório, para nos fixarmos a atenção e o desejo de compuscar, de aprofundar a leitura. Porque antes da conclusão ele faz um resumo, é muito interessante. Talvez não tenha sido aqui apresentado, mas fica o convite para a leitura do livro e desse resumo que ele vai falar, antes da conclusão. Mas seguindo ainda, ele vai dizer, em que pese toda essa ação, que de alguma sorte está ligada com o mundo espiritual inferior, o materialismo que se amplifica, que aumenta, que faz com que nós não ouçamos a voz da consciência, ele vai dizer, mas a voz dos espíritos, a voz dos mortos fez-se ouvir, a verdade surgiu novamente da sombra, mais bela, mais brilhante que nunca. É um verdadeiro poeta, o Leon Denis. A voz disse, morre para renasceres, para te engrandeceres, para te elevares, para a luta e pelo sofrimento, pela luta e pelo sofrimento. A morte não é mais um motivo de terror, pois atrás dela vemos a ressurreição. É o que os espíritos vieram nos dizer quando do surgimento daqueles fenômenos que ocorreram em Paris, para suscitar naquelas mentes humanas o desejo de questionamento do porquê, do como aconteciam aqueles fenômenos, para que somente mais tarde a voz dos mortos se apresentarem para dizer que, mediante o estudo já feito por Allan Kardec e a sua equipe, que aqueles fenômenos tidos como os de mesa girante, os movimentos, eram as ações das almas dos homens que já haviam morrido e que voltavam para dizer que a vida continua. E não basta apenas acreditar nessa ideia, nesse pressuposto da imortalidade da alma. É preciso que nós vivamos como espíritos num corpo físico. Não nos vejamos apenas como matéria, como corpos que perecerão, que morrerão daqui mais uns anos, daqui mais um dia, mas que nós nos elevaremos acima do corpo como espíritos que somos imortais e continuaremos a viver depois da morte qual vivíamos quando encarnados. Porque a morte, em verdade, é uma continuidade da nossa forma de viver, de estar, quando no corpo. Não há modificações fantasmagóricas, digamos assim, diferentes do que já é real e conhecido. E a misericórdia divina, de acordo com o relato dos Espíritos das obras complementares, romanceadas, vai dizer que a própria realidade do mundo em que nós vivemos, do mundo espiritual, se assemelha àquela mesma quando nós vivíamos no corpo físico. Para que não houvesse o choque de identificação do que eu vivi para a realidade a qual eu me encontro atualmente. Porque as mudanças, elas são processuais, qual nos apresenta agora sim André Luiz, na sua série A Vida Espiritual, em que ele começa falando exatamente daquela colônia conhecida de todos, do nosso lar. E ele vai apresentar a colônia à semelhança do que estaria apresentando qualquer um de nós, como a cidade a qual nós conhecemos e vivemos. Porque não se diferencia tanto da realidade a qual nós conhecemos. Isso é misericórdia de Deus.
Ninguém sai daqui da Terra e vai para uma colônia cuja dimensão, característica, seja diferente da que nós estávamos. Para que não haja um choque térmico, digamos assim, psíquico. Somente pouco a pouco, na medida que vamos deixando as formas mais grosseiras, é que nós vamos identificando outros ares, outros níveis de percepções, mas somente também para aqueles que iniciaram essa trajetória, dessa subida, dessa escalada, no que dizito conhecimento espiritual. Então é disso que nós precisamos nos apropriar, porque queiramos ou não, aceitemos ou não, mais cedo ou mais tarde voltaremos à pátria espiritual. E é o que o autor do livro Depois da Morte veio nos trazer como orientação, que não é diferente, ele não foge 1 milímetro sequer das ideias de Allan Kardec, que poderíamos chamá-lo do pai do espiritismo, do codificador da doutrina, daquele que apresentou mais proximamente a realidade crística esta proposta da vida espiritual, porque Jesus apresentou a ideia da minha realeza não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo. Ele estava se reportando, qual nós vemos também no Evangelho, no capítulo, só me engano, 2º ou 1º, está falando sobre, no capítulo 12, meu reino não é desse mundo, está falando sobre a realeza futura, ou realeza espiritual, querendo dizer que devemos amealhar as riquezas do céu na terra, para vivermos um mundo espiritual nesse estado mental, nesta condição, mediante as conquistas que nós alcançamos na construção das virtudes no tempo em que nós estivemos encarnados. Em que pese que uma só encarnação não é o suficiente, é verdade, mas na medida em que eu me esforço em cada encarnação, eu vou me estruturando, eu vou me fortalecendo, eu vou me desenvolvendo intelecto e moralmente para novos voos, para novas conquistas, novos aprendizados, que chega um tempo que a própria Terra, enquanto morada imperfeita que ela ainda o é, vai nos trasladar para outras colônias, ou outros planetas, melhor dizendo, mas aquinhoados de conhecimento em torno da verdade. Eis porque Jesus nos propôs que nós conhecêssemos a verdade para que ela nos libertasse. Só que a verdade da terra, qual ele inicia esse segundo parágrafo, ao dizer: mas a voz dos espíritos, a voz dos mortos fez-se ouvir, a verdade surgiu das sombras. É uma verdade ainda parcial, limitada, porque não é dado saber todas as coisas ao homem nesse mundo. Ainda nos falta o sentido, e esse sentido é essa ideia, é essa proposta que o Espiritismo nos traz, que é o progresso moral. Porque Jesus é o Espírito de maior alcance moral e espiritual que a Terra concebeu, e Ele veio se pautar e nos ensinar mediante essa regra, que o seu falar seja sim, sim, não, não. Que nós tomássemos da nossa cruz para segui-lo, porque Ele é o caminho da verdade e da vida. Tudo isso nós vamos encontrar esmiuçado, detalhado nesse livro Depois da Morte. E aí ele continua dizendo:
Assim nasceu o Espiritismo. Conjuntamente, ciência experimental, filosofia e moral. Ele traz-nos uma concepção geral do mundo, dos fatos e das causas. Concepção mais vasta, mais esclarecida, mais completa que todas as que a precederam. Referindo-se à própria mensagem de Jesus, porque sabe-se que ele não poderia dizer tudo, e ele próprio assim define: digo-vos em parábolas, porque vendo não vês, ouvindo não ouves. Mas para vocês, referindo-se aos discípulos, que já têm um certo conhecimento a respeito da verdade, eu vos digo claramente. Ou seja, é um processo, são etapas de um conhecimento, de uma vivência que nós vamos adquirindo. E com relação a Moisés nem se fala, porque 1300 anos antes não era concebível a ideia de um reino de Deus conforme propôs Jesus. Não poderia nós vivermos esta realidade que o Espiritismo nos traz à época de Moisés, em que a regra era olho por olho, dente por dente. Mas era o que nós tínhamos de melhor. Já era um progresso intelectual e moral para aquela gente. Mas foi preciso que no tempo, no espaço, mediante o progresso e o advento dessas novas revelações ou verdades, nós passássemos a compreender, a entender de forma um pouco mais alargada do que até então tínhamos. E vale lembrar que o próprio Jesus, como a própria doutrina espírita, não veio derrogar a lei, uma vez que a lei, ela é por si só a mesma, em todos os tempos e em todas as eras. Agora, a compreensão, o entendimento que se tem desta mesma lei será mediante o progresso moral e espiritual de cada um, que se faz através das sucessivas reencarnações. Um pouco mais adiante ele vai nos dizer: o Espiritismo esclarece o passado, ilumina as antigas doutrinas espiritualistas e liga sistemas aparentemente contraditórios, abre perspectivas novas à humanidade, iniciando-a nos mistérios da vida futura e do mundo invisível. Mostra-lhes sua verdadeira situação no universo, faz-lhe conhecer sua dupla natureza. Até então não se tinha essa concepção. Como para muitos ainda hoje só tem uma, a corporal. Em que pese que todas as doutrinas religiosas elas são espiritualistas, isso é fato. A única que não é a materialista. Todas as religiões são, por princípio, espiritualistas. Mas o fato de se ser espiritualista não é necessariamente ser espírita. Em que pese que todo espírita é por si espiritualista, porque crê em algo além do corpo. Mas a concepção que se tem desse algo além do corpo vai no entendimento de cada religião, de cada conceito filosófico religioso. Tem um evangelho aqui, porque eu me preste aqui, por favor. No primeiro, obrigado. Na introdução do evangelho, tem uma citação muito interessante que merece aqui esse apontamento para vermos como as coisas estão interligadas. Quando Kardec vai tratar sobre o objetivo do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: pode-se dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os atos cotidianos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram ao estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Ou seja, quando nós tratamos dos Evangelhos, nós podemos dividi-los em 5 partes. Todos eles nos concebem
essas 5 partes, que são, repetindo, os atos cotidianos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram ao estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Bom, aí ele continua. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsia, a última permanece inatacável. Qual é a última parte dessas 5? O ensino moral. Todas as outras 4 anteriores, a 5ª, são motivo de discórdia, de disputa, de controvérsia, de discussão, beleza. Ou seja, não se chega a um acordo. Mas dentre todas as filosofias religiosas, todas convergem para um ponto, que é o ensino moral de Jesus. O Espiritismo, por sua vez, de acordo com os Espíritos, é o ensino do Cristo que volta na ideia do cristianismo redivivo, em que pese que Jesus não estabeleceu a doutrina cristã. Foi uma concepção mais tarde, 300 anos depois da saída dele. Ele veio trazer a lei do amor, o ensino moral contida nas leis de Deus. Nós é que estabelecemos essa moldura igrejeira, em que pese que ele falasse da igreja, mas não no sentido estrutural, dogmático que nós concebemos, mas como um grupo, um movimento, a comunhão de ideias e de sentimento para a vivência dos ensinos de Deus, da lei do amor trazida por ele. Então, quando nós nos lembramos dessa citação que segue, mas o tempo não permite, eu vou me ater apenas aqui, é para dizer que o que é inatacável, o que ninguém pode discutir, é exatamente o ensino moral, do qual Leon Denis nos aponta em toda a sua literatura, e nesse em particular. E nesse ensino moral, as consequências futuras, porque embora todos sejam, as religiões sejam espiritualistas, mas a concepção também da vida fora da matéria, do corpo, é totalmente diferente. Nós não comungamos com a ideia, por exemplo, do céu e do inferno, menos ainda do purgatório, das facilidades dos anjos, dos arcanjos, daquelas almas penadas. Tudo isso aí são conceitos de uma teologia cristã que nós aprendemos. A doutrina espírita vai nos falar da vida depois da morte totalmente diferente, em que pese que há o sofrimento como as bem-aventuranças, mas como méritos, como causa, como efeito das nossas ações perpetradas quando da encarnação ou das suas anteriores reencarnações. E segue, até para a gente também seguir. Então ele vai esclarecer esse passado, iluminando essas ideias até então. E ele continua dizendo: de todos os sistemas, esse é o único que fornece a prova real, no caso o Espiritismo, viu? Da sobrevivência do ser, e indica os meios de nos correspondermos com aqueles a quem chamamos impropriamente mortos. Porque um dos pressupostos da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos. E acreditem, é a única doutrina religiosa, se podemos usar dessa alcunha, que acredita, que sabe, que se utiliza desse recurso, da comunicabilidade dos espíritos. Está lá no seu pressuposto. Dos 5,
Um deles é a comunicabilidade dos espíritos. Claro que não é só o espiritismo que se utiliza da mediunidade, a faculdade que nos permite esta intercomunicação. Mas não veem esses outros que se utilizam como espíritos. Chamam de entidades e outros termos que aqui nos fogem no momento. Mas o Espiritismo nos esclarece, nos aponta, dizendo que são almas dos homens que já morreram e que voltam, penitentes que estão, a nos pedir socorro, ajuda, preces, orações, para dizer como é, porque Kardec, nessa feição científica que é a doutrina, ciência, filosofia e religião, ele vai fazer um estudo direto com essas entidades. E nós vimos no livro Céu e Inferno, na segunda parte, que é uma das obras básicas da doutrina, vários relatos dos espíritos que voltaram para dizer as suas condições no mundo espiritual. Como nós temos a exemplo de Chico Xavier, o Francisco Cândido Xavier, o Divaldo Pereira Franco e outros tantos médiuns, mostrando a realidade desta vida após a morte, essa existência, quando trazem as cartas consoladoras, quando trazem livros para nos dizer que eles voltaram, os depoimentos, qual nós temos do livro Regresso Feliz, me parece, algo assim, de Chico Xavier, que são vários depoimentos de pessoas que desencarnaram e que retornaram dando informações precisas, CPF, número de identidade, nome dos pais, onde moravam, o que morreu, conversas que tiveram na intimidade e privacidade com aquelas pessoas e que depois, quando comprovadas, mostradas, são fidedignas, que o médium jamais soubera, conhecera, e tantas outras coisas. Então é uma conclusão que quem começa por ela se sente mobilizado a conhecer todo o livro. E seguindo, ele ainda vai dizer: pelo Espiritismo podemos ainda perseverar com esses que amamos conversar, com esses que amamos sobre a terra e que acreditávamos perdidos para sempre. Podemos receber seus ensinamentos, seus conselhos, aprendendo a desenvolver pelo exercício esses meios de comunicação. Ele aqui está se referindo também às reuniões mediúnicas. Para quem participa, bem sabe disso. No livro citado, também da sua autoria, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele vai falar sobre reencarnação, ele traz uma série de comprovações, de relatos, que são registrados em cartórios, por pessoas ilibadas, por pessoas que têm um valor moral dentro daquela sociedade, que jamais se deixaria fraudulentar por aquelas ideias, como sendo prova da realidade da vida após a morte. Se a ciência ainda não ratificou, não aceita, porque sabe que em aceitando esse pressuposto, haverá de ter toda uma mudança de valores, de conduta, de vivência nas relações humanas. E talvez nós ainda não estejamos preparados para essa mudança, que virá mais cedo ou mais tarde, que inevitavelmente seremos chamados de rodão à mudança, quer seja pela dor, quer seja pelo convite do amor. E antes de nós concluirmos, ele vai ainda discorrendo sobre vários pontos da doutrina, porque é uma espécie de uma síntese, essa conclusão
do papel do Espiritismo dentro da sociedade. O Espiritismo revela-nos a lei moral, trata o nosso modo de conduta e tende a aproximar os homens da fraternidade, da solidariedade, da comunhão de vistas. Indica a todos um alvo mais digno e mais elevado que o perseguido até então. Traz consigo um novo objetivo da prece, uma necessidade de amar, de trabalhar pelo benefício alheio, de enobrecer-nos a inteligência e o coração. Só esse parágrafo já dá uma ideia da grandeza do advento do Espiritismo em nossa sociedade, que surge com esse estandarte: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, não é fora das igrejas ou qualquer uma outra acepção, é fora da caridade, querendo dizer que todos nós podemos ser salvos quando nós agimos no bem, porque a caridade não é outra que não seja a ação do bem e do amor em ação, na convivência com os outros. Portanto, em que pese não termos aqui trabalhado todo o texto da conclusão, e esse não é o objetivo, mas nós trouxemos aqui algumas ideias que poderão nos mobilizar ao desejo de conhecer não apenas a conclusão, mas a leitura completa desse livro. Lá em nosso canal, o Roteiro Espírita, nós fizemos um estudo, está lá gravado, as lives, de todo o livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Existe um projeto nosso, em que possivelmente ele ocorra agora em 2025, se Deus permitir, que é o estudo desse livro, o Depois da Morte. Porque é um complemento, chamemos, é um apêndice desse primeiro livro, muito interessante também. E concluindo o último parágrafo, ele vai dizer: lembra-te de que a vida é curta. Isso ele se dirige a todos nós. E tu, meu irmão, meu amigo, que recebestes essas verdades no teu coração e que lhes conheces o valor do Espiritismo, permita-me um derradeiro apelo, uma última exortação. Aí ele diz: lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que viestes procurar nesse mundo. Dois pontos. O verdadeiro aperfeiçoamento. É isso que nós viemos buscar na experiência corporal. Não é aquisição de dinheiros nem de bens materiais. Se vier, ótimo, beleza, faça por merecer. Pouquinho antes aqui falávamos sobre a parábola do filho pródigo, que cai como uma luva também nessas reflexões. Não é desperdiçar, fazer um mau uso das riquezas, qual o filho pródigo. É ter um bom uso, uma boa utilidade aos bens. Mas o verdadeiro motivo é o aperfeiçoamento espiritual. Possa o teu ser espiritual sair daqui melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. E encerra dizendo: luta corajosamente contra as paixões vis, luta pelo espírito e pelo coração, corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade. Sendo assim, para encerrar,
e como presente nosso para esses dias que se seguirão e que nos aproxima do Natal, e que nesse ano novo que chega logo mais, que tenhamos como divisa, como objetivo para a nossa encarnação, se ainda não estabelecemos como tal, tenhamos essa frase: luta corajosamente contra as paixões vãs. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos. Adoça teu caráter e fortifica a tua vontade. Se assim o fizermos, por certo, já estaremos mais bem adiantados e aperfeiçoados quando sairmos daqui para vivermos depois da morte a nossa realidade de imortalidade bem melhor do que quando aqui a aportamos. Porque dizem os espíritos que nascer é para o espírito entrar na prisão, no escafandro. Morrer é libertar-se, é sair da prisão. E qual prisioneiro, se questionado se gostaria de continuar na prisão ou sair dela, por certo, todos dirão uníssonos que querem sair da prisão. Morrer é, de alguma sorte, sair dessa prisão. Mas que, enquanto estivermos nela, façamos por merecer os créditos e os valores para nos libertarmos verdadeiramente, para não precisarmos amanhã adentrar a uma nova cela, cujo castigo será mais doloroso do que esta a qual ainda nos encontramos. No mais, muita paz, muito obrigado. Feliz Natal para todos aqui, amigos do Inopom. Agradeço a oportunidade de ter estado esse ano aqui na convivência fraterna com vocês e que em 2025 nos vejamos de alguma sorte através da doutrina dos Espíritos. Muita paz e obrigado a todos. Os agradecimentos são nossos, em nome da direção do Inopom, os trabalhadores da casa. Nós é que fomos premiados e parabenizados, recebemos um grande presente de Natal, com essa brilhante palestra, no encerramento do ano chamado ano doutrinário. Nós estamos em uma escola, me veio o ano letivo, mas aqui é uma escola da luz. Então, óbvio, que Deus continue iluminando e abençoando, você nos traz conhecimento da doutrina de uma forma bem objetiva, bem simples, que nos encoraja para que a gente continue prosseguindo no nosso desiderato e que com certeza no ano vindouro estaremos novamente juntos. Muito obrigado. E eu gosto sempre, conforme a nossa didática, de cada vez mais consolidar a doutrina, principalmente para nós que somos eternos aprendizes. Nada é por acaso. Olha o que o texto, o tema, Leon Denis, colocado brilhantemente pelo expositor como um grande pesquisador. E qual é o texto de abertura? Educar. Educar, no seu sentido amplo, é de estudar, de pesquisar, para que a gente possa nos transformar. E essa doutrina é realmente transformadora. Então, mais uma vez, fica latente que a sintonia existe, que nós estamos sempre, graças a Deus, abençoados, inspirados e assistidos diariamente pela espiritualidade. Feito isso, passo a encerrar individualmente. Informamos que hoje é o dia de encerramento do ano da casa. Voltaremos no próximo dia 7, de janeiro, uma terça-feira, com os estudos, e no dia 11 com a primeira doutrinária do ano. Por isso, vamos novamente envolvidos nessa energia, buscarmos
essa sintonia permanente, que possamos mantê-la por muito e muito tempo. Ó Mestre amado, só nos resta agradecer. O Natal, como uma data simbólica, como foi pedido, se aproxima, e esse espírito natalino desperta muito forte em cada um de nós o sentimento da fraternidade, do amor e se doar ao próximo. E que possamos, Mestre, como disse, te agradecer pela existência dessa casa, por mais encerramento de um ano de trabalho, e se nos for permitido, te pedir, possa continuar nos abençoando, nos iluminando, nos dando força, para que esta casa de luz continue nesse desiderado, nesse trabalho de esclarecimento, de doação e de aperfeiçoamento. Que possamos, nesta casa, ter a possibilidade de continuar germinando as sementes lançadas no solo fértil, que é essa grande doutrina esclarecedora. Que possamos, de coração, amado Mestre, sermos um ceareiro da luz, nos aperfeiçoando e crescendo cada vez mais com o lema de servir ao próximo. Abençoa esta casa e a todos os trabalhadores de um modo geral. E nos reportamos principalmente ao grande mentor, que hoje também é mentor da casa, mas que o grande trabalhador que introduziu, que fundou esta casa, o nosso irmão Coronel Santa Rita, que com certeza continua entre nós, nos inspirando, nos dando, através do seu exemplo, fortalecendo a nossa fé e a nossa vontade de cada vez mais servir a esta casa. Por tudo isso, Mestre amado, abençoa a todos nós, que seja um ano vindouro de muita luz e muita paz. E com o teu nome e com a tua permissão, damos por encerrado o seu lado desta noite. Amém. Está compondo ali, está direito.